A sorte de vocês é que essa imagem tá gravada, porque vocês dificilmente me verão vestido dessa maneira, assim, ó, tão chique, porque não é assim que eu me visto na vida real, né? Mas eu resolvi me vestir bem pra esse vídeo por algumas razões especiais. A primeira é porque essa é a primeira série que eu vou falar aqui no canal. Antes, todos os vídeos passados são sobre filmes, ou séries de filmes, né? Dessa vez a gente vai falar sobre uma série seriado mesmo. E o protagonista dessa série documental que a gente vai falar hoje merecia uma roupa um pouco mais aciada, eu diria. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a nova série documental da Globoplay, Um Beijo do Gordo, que fala um pouquinho sobre a vida e a carreira do eterno Jô Soares. Bom, antes da gente mergulhar um pouco mais fundo nessa série, vamos combinar algumas coisas, né? Como é uma série documental, não tem sinopse, e como é uma série documental, não tem spoiler, né? Afinal, ela tá ali para lembrar do passado e falar um pouquinho sobre a vida e a carreira dessa pessoa. Então, se você acha que você pode ser sensível a algumas revelações do enredo, pare por aqui, vá assistir a série e depois volte. Existe uma explicação, acho que até bastante fácil, para a gente dar de por que estão aparecendo vários, assim, dezenas, centenas, milhares de documentários nos últimos anos. É porque graças à internet, graças à digitalização dos acervos, é muito mais fácil você encontrar trechos, encontrar informações, encontrar provas audiovisuais de fatos que ocorreram. E quando a gente fala de uma máquina tão poderosa quanto a Rede Globo, que está aí no processo de digitalização do seu acervo, né? Toda semana a gente vê novas novelas entrando em catálogo no Globoplay. Esse processo acaba sendo muito mais fácil, porque eles têm grande parte do acervo deles, o que ficou preservado, né? Digitalizado. E eles têm um grande banco de dados em que fica fácil de você encontrar algumas informações, assim. Claro que não é um catálogo de uma biblioteca, por exemplo. Você vê que às vezes eles recorrem para umas fontes um pouco mais fáceis, e a gente vai falar um pouquinho disso ali na frente, mas eles têm muito material em mãos. E aí vem um problema dos documentários atuais. Eles têm muito material que eles podem ter, que eles podem acessar, e existem duas coisas, né? Primeiro, que eles não conseguem organizar esse material de uma maneira coesa e eficiente, e muitas vezes, por eles terem essa quantidade absurda de material, eles só jogam o material ali e escolhem um caminho mais fácil. E, infelizmente, o Beijo do Gordo, essa série documental sobre o Jô Soares, é um grande exemplo disso. Vamos falar um pouquinho da série no contexto geral? Depois eu exploro cada um dos episódios. A série tem 4 episódios e ela sofre muito disso que eu falei, e eu acho que é um problema dos documentários em si, atuais, que eu acho que falta eles entenderem que um documentário também precisa de storytelling. Storytelling, esse grande termo em inglês, que nada mais é do que narrativa, contar histórias. É a habilidade de você construir uma história a partir de algo, nesse caso o algo sendo o nosso documentário. Em Um Beijo do Gordo fica claro que falta estrutura para esses episódios, uma estrutura lógica para a gente acompanhar uma história com início, meio e fim. Ela é muito mambembe na maioria dos episódios, e algumas coisas aqui ficam tipo, ai, sério? Uma coisa que me incomoda muito, inclusive, nessa série, que fala também dessa questão da facilidade de acesso ao acervo, é que tem muitas imagens do Jô Soares ali dos anos 2000 pra frente, que foi quando ele retornou à Globo e ficou apresentando o programa do Jô e aparecendo em outros programas da casa. E mesmo a série usando uma quantidade absurda de imagens, captando novas imagens, trazendo novos convidados, falta uma coisa muito básica pra uma série como essa, que é a informação. Os convidados estão todos lá catalogados bonitinhos, né? Fulano de tal, isso. Fulano de tal, aquilo. Fulano de tal, amigo do Jô. Fulano de tal, trabalhou com o Jô não sei quando. A gente consegue entender. Mas, por exemplo, os trechos de reportagens que o Jô aparece, por exemplo, entrevistas que o Jô deu, eles não têm legenda. A gente não sabe em qual programa que foi, em qual episódio, em qual temporada. Não tem essas informações ali, e claro que eles têm essas informações porque eles capturaram essas imagens, sabe? É uma falha muito grande pra algo tão pequeno que era muito fácil de se fazer. Eu acho que o mais triste, no fim das contas, é que a gente vê, por exemplo, essa divisão lógica que eles tentaram fazer nos episódios, só que ela é tão frágil que você entende que eles tentaram fazer aquilo e eles não conseguiram cumprir o objetivo. Vamos falar de episódio por episódio. Bom, vamos lá. O primeiro episódio, em teoria, começa a linha do tempo
ali na infância do jogo, que tenta mostrar a infância, a adolescência, o momento que ele se interessa por arte e o início dele no rádio, na TV, no teatro. E isso é feito de modo super corrido. Eu acho que esse episódio já começa a mostrar essas coisas que eu tô falando, porque ele é muito mal dividido. A gente tem muito pouco da infância e da adolescência do Jô, de repente ele já tá na TV, e aí esse episódio ele tem uma narração da Fernanda Montenegro, que não se explica muito qual é a relação dela com o Jô Soares. Tem algumas entrevistas com a Fernanda Torres, que meio que só aparece nesse episódio, tem um pouquinho do Carlos Alberto de Nóbrega, e aí o episódio pula um pouquinho para os romances do Jô. E aí começa a falar de uma das ex-mulheres dele, fala da Cláudia Raia, e é muita informação desajustada, sabe? Tem muito pouco do início do Jô, tem muito pouco do Jô profissional de televisão, dá muito foco nos romances dele e são as duas coisas misturadas no mesmo episódio. Eu achei um pouco confuso, um pouco mal dividido, e aí a gente cai pro segundo episódio, que é pra mim o melhor da série, disparado, e curiosamente é óbvio que é o que mais deu trabalho pra ser feito. No segundo episódio, eles abordam um momento da carreira do Jô em que ele abandonou a Globo e foi pro SBT porque ele queria ter um talk show e o Boni não deixou. Então, esse é o episódio que a Globo claramente não tinha as imagens de arquivo, então ela teve que correr atrás, pesquisar, fez um trabalho de curadoria muito legal, chamou pessoas que trabalharam na produção desses programas, falou um pouquinho sobre os bastidores. Esse é o episódio mais rico de informação e principalmente o mais organizado. Inclusive, vou fazer que nem o Jô e deixar a dica aqui da concorrência. No atual streaming do SBT, o SBT Vídeos, tem um catálogo dedicado ao Jô Soares, e provavelmente foi de lá que a Globo tirou a maioria das informações desse episódio. Tem alguns documentários, um compilado de melhores momentos de programas de humor e, principalmente, uma playlist com as melhores entrevistas do Jô Soares 11h30, coisa que você não acha na Globoplay. Lá tem todos os programas do Jô, mas não tem uma curadoria. Inclusive, fica a dica aí, Globo. Você tem um catálogo muito vasto e esses assuntos seriam legais se tivesse uma curadoria. Grandes entrevistas do Jô Soares, sabe? Uma aba lá na Globoplay, para que não precisasse procurar todas as entrevistas e tivesse que procurar por data, sabe? São coisas... São informações um pouco difíceis de achar e seria legal se tivesse uma curadoria nelas. No atual stream do SBT, o SBT Vídeos, você tem isso. Se você estiver assistindo esse episódio um pouco mais pra frente, o SBT tá pra trocar de streaming, o Mais SBT tá pra ser lançado esse mês ou mês que vem, e provavelmente esse conteúdo vai ser migrado pra lá. Não sei se vai ter mais, se vai ter menos, mas é bom ficar de olho. Talvez esse endereço mude, tá bom? O terceiro episódio foi o que mais me deu pena, porque aqui eles tinham uma chance de ter criado um storytelling incrível. A Globo teve o trabalho de recriar o cenário do programa do Jô em estúdio e chamar diversas pessoas, humoristas, pessoas que passaram pelo programa, para gravar naquele espaço. Mas, novamente, a falta de organização e intenção lógica acaba atrapalhando tudo, porque você tem essas entrevistas no estúdio, mas você também tem entrevistas captadas em outros locais que se misturam a essas do estúdio. Você tem pessoas que estiveram presentes em alguns momentos que não aparecem nesse episódio e nem na série inteira. Por exemplo, esse episódio trata basicamente de toda a trajetória do programa do Jô, que ficou 14, 16 anos no ar, e lá pro final ele fala do último programa. E, tipo, na primeira fileira você vê, por exemplo, que o Serginho Grosman tava lá. E você não traz o Serginho Grosman, que aparece nas imagens, que é com o seu contratado, pra, sei lá, nem que seja pra falar de 5 segundos de como foi aquele dia, de como foi aquela emoção, de como era o relacionamento dele. E você me traz, sei lá, a Angélica, sabe? A Angélica só falou, e a gente era amigo no SBT, e aí eu vim pra cá, e aí ele acompanhou o meu crescimento. A escolha de convidados é muito estranha. Tem gente que é muito importante realmente que eles trazem, que trazem informações interessantes, como por exemplo a Adriane Galisteu, que aparece no 4º episódio, que eu vou falar agora. Ela traz curiosidades interessantes. Drauzio Varela, que é uma pessoa também que a gente não imaginaria, que traria curiosidades interessantes, dá uma edição legal pro documentário, mas tem gente que não acrescenta nada, como a Angélica, por exemplo. E agora, pra finalizar, vamos falar do 4º episódio, que pra mim é o mais triste e o que mais me doeu.
Porque o quarto episódio é pra falar da aposentadoria do Jô pra frente. Do momento em que ele decidiu que não ia mais continuar com o programa, porque ele estava sentindo a saúde dele debilitada, e o que que ele fez daí. Então, esse episódio tenta buscar uma intimidade, mostra um pouco da casa do Jô, tem uma vibe meio fofoca, mostra alguns detalhes da intimidade que eu não sei se são interessantes, mas o principal desse episódio é pra mostrar como foi a vida dele durante a pandemia, como ele adoeceu e finalmente como ele faleceu, como ele fez a passagem, que é realmente um momento muito emocionante que acontece no final do episódio, que é onde a série termina. Só que no meio disso tudo, tem umas ideias muito idiotas, muito imbecis que funcionam muito mal. Como, por exemplo, a série, pra tentar reafirmar o Jô como uma boa pessoa, traz os empregados da casa do Jô. E os empregados da casa do Jô, eles são muito mal entrevistados pra começar. Porque eu acho uma ideia muito legal você trazer pessoas que conviveram com o Jô por muitos anos pra falar sobre ele. Só que o viés da entrevista aqui é absurdo, é elitista, é absolutamente preconceituoso e não faz sentido. Em vez de você reafirmar o Jô como uma boa pessoa, você dá uma cartada de como esse documentário não funciona. Porque você traz, sei lá, são 2 empregados, eu acho uma governanta, um motorista e o filho de uma empregada do Jô, que dão depoimentos. E os depoimentos são muito centrados em falar assim: nossa, a gente era como a família do Jô. Sabe aquele termo completamente elitista que a gente vê as pessoas se referindo a empregados? Ah, era como se fosse da família. É isso, sabe? Não existe uma pergunta do tipo: ah, qual é o seu momento favorito que você viveu com o Jô? Como é que foi? Ah, o motorista até conta uma coisa ou outra, mas antes ele precisa reafirmar: olha, esse sapato aqui foi o Jô que me deu, essa calça aqui foi o Jô que me deu. E é tudo tão... Nossa, por quê? É uma coisa completamente desnecessária. Eu acho que essa entrevista com os empregados em si foi muito mal abordada. E ela destoa completamente, me tirou completamente a felicidade desse quarto episódio, que tem momentos muito bons, como o depoimento do Drauzio Varela sobre os últimos momentos de vida do Jô. Tem os depoimentos da Adriane Galisteu, porque a Adriane Galisteu era vizinha do Jô Soares, ela morava no apartamento de baixo, então ela contando como eles viviam ali. Contando como ela frequentava a casa dele, assistia filmes, como ele dirigiu ela numa peça. Mas tem esse momento que é completamente distoante. O resultado geral, então, é um pouco decepcionante, a meu ver. Eu acho que falta a capacidade de contar histórias, porque você via que aquelas pessoas tinham muitas coisas, muitas histórias que poderiam contar do Jô Soares, que poderiam enriquecer, porque ele era uma pessoa muito rica de histórias, uma pessoa muito rica de doação, era uma pessoa muito rica artisticamente, e o que eles entregaram foi isso, sabe? Eu acho que era um pacote, uma série documental muito deficiente. Essa é mais uma série produzida pelo Conversa.doc, que é um núcleo ali de documentaristas, de pessoas que trabalham no programa Conversa com Bial. E óbvio que, né, que tem que ter uma pontinha do Conversa com Bial ali, porque nunca vi uma pessoa que gosta tanto de aparecer. Infelizmente, eu acho que Jô Soares é uma pessoa incrível, um artista excelente, uma pessoa única, que a gente não vai ter mais uma pessoa como ele na televisão brasileira nunca mais. E essa série fica muito aquém do que Jô Soares era e não consegue cobrir toda essa veia artística que o Jô Soares tinha. Pontos altos são algumas imagens de arquivo, né? A série tem algumas imagens das peças do Jô. Essas sim são interessantes, de que foram resgatadas. O segundo episódio realmente é muito bom, que organiza ali a vida do Jô no SBT. Mas eu acho que, no geral, a produção é bem fraca, assim, eu não gosto muito. Embora tenha ali informações interessantes, né, fale um pouquinho da viúva, não viúva do Jô, da relação que eles tinham. Eu acho que a série, ela não consegue organizar as informações de uma maneira que me faça ter vontade, por exemplo, de reassisti-la e ter essa passagem fácil, né? Porque aí tem episódios de 40 minutos, o terceiro episódio que conta, que recria o estúdio Jô dura 1 hora, e eu sinto que infelizmente não valeu a pena eu ter dedicado todo esse tempo a Um Beijo do Gordo. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Claro, se você quiser assistir os 4 episódios de Um Beijo do Gordo e depois voltar aqui para comentar, a série é um original Globoplay, então você encontra lá
no streaming da Rede Globo. Para Um Beijo do Gordo, eu dou 2,5 estrelas. Meu arroba deve estar aparecendo aqui embaixo, então você pode entrar em contato comigo nas minhas redes sociais pra gente conversar um pouquinho sobre séries, TV, cinema e trocar umas fichinhas. Eu adoro receber indicações. Eu quero saber o que você quer ver por aqui. Você gostou desse vídeo? Gostou de eu falar um pouquinho sobre séries? Tem alguma outra série que você queira que eu fale aqui no canal? Me conta lá nas minhas redes sociais ou também comenta aqui embaixo, que eu leio todos os comentários. O ideal seria que você me seguisse no Letterboxd, porque lá você vê as notas e os comentários que eu faço pros filmes antes mesmo deles chegarem aqui no canal. Bom, é isso, galera. Um beijo do outro gordo e até o próximo filme.